com o professor Figueiredo, né? E ele vai falar um pouquinho sobre robótica industrial, que tem mostrado um crescimento muito grande, né? Então, existe uma perspectiva muito grande até, por exemplo, 2025, com relação aos países asiáticos, tá? E, de uma certa maneira, é importante a gente considerar a América Latina. Então, ele vai expor isso porque é um rol de oportunidades, né? E aí não é oportunidade apenas na área, vamos dizer, da robótica em si, porque atrelado a ela, uma série de outras ações precisam acontecer, tá? Com relação ao professor Figueiredo, bem, um resumo é muito pequeno para a gente conhecer uma pessoa, mesmo porque quando a gente fala um resumo, né, o que está ali por trás de cada linha daquilo que a gente conversa? São 10, 20, 30 anos de experiências que estão escondidas ali dentro, tá? Então, eu particularmente conheço o professor Figueiredo desde que ele entrou no curso de Engenharia de Computação, já orientou dezenas de trabalhos de conclusão de curso, e, em geral, o que a gente observa é que todos os trabalhos têm um respaldo industrial muito bom, além de, óbvio, ter uma característica técnica inovadora. Sempre são trabalhos de alguma característica de inovação no conteúdo, tá? Vale a pena a gente presenciar isso. Bom, vamos lá. O professor Luiz, tá? Luiz Carlos Figueiredo, ele é graduado em Engenharia Elétrica, com mestrado e doutorado em Engenharia Elétrica Automática, lá no UFMG. Tem, conforme eu disse, 20 anos de experiência no ensino superior, da disciplinas de controle de processo industrial, automação, inteligência artificial e robótica. Trabalhou nas áreas de mineração, cirurgia, na implantação de projetos de manutenção nas áreas de eletrônica, automação de processos e instrumentação industrial, atuando principalmente nos temas de controle de processo, identificação de processos, métodos de sintonia de controladores, algoritmos inteligentes e instrumentação. Portanto, a gente percebe que o professor tem alguma coisa importante a falar para a gente, conforme eu disse. Cada linha dessa que a gente fala, né, pode parecer simples, mas atrás daquilo ali tem dezenas, né, de anos de experiência, de contato, de vivência, né, de tudo por trás. Então, eu vou dar as boas-vindas a todos, as boas-vindas ao professor e desejar sucesso nessa palestra que ele, por hora, está apresentando. Se, porventura, o professor achar alguma necessidade de, conforme eu disse, clarear um pouco mais, não apenas o currículo, porque eu acho importante, né, mas as ações que estão por trás, fique à vontade, inteiramente à vontade. Conforme eu disse, um currículo é muito pequeno para a gente poder expor, né, o que foi a pessoa durante uma vida profissional e acadêmica. Boas-vindas a todos, boa-vinda ao professor. Agradeço novamente ao ICEI e a oportunidade que está dando para a gente de expor isso aqui. Boa noite, gente. Boa noite, pessoal. Agradecendo aí o ICEI, o professor Romanelli aí, e ao professor Sandro também, Sandro Jerônimo, que fez o convite para essa palestra aí. Então, vamos começar aqui falando um pouquinho sobre o tema aí, tá? Eu vou compartilhar minha tela aqui para para apresentar algumas transparências, ficar mais fácil da gente ir acompanhando o tema aí, tá? Bom, nosso tema, então, tendências em robótica industrial até 2025. A gente fala até 2025 porque essa área é muito dinâmica, né? Então, muita coisa pode mudar aí nesse meio aí, né? Nesses 5 anos que vem aí. Inclusive, esse ano a gente teve esse vírus, né, que veio aí surpreender a gente, né, nesse tema aí. Mas mesmo assim, mesmo com o vírus, essa área ainda cresceu, né? Ela ainda teve uma resposta muito boa também durante esse ano, que a gente vai falar mais para frente aí, tá? Bom, para falar, antes da gente abordar direto a robótica industrial, nós vamos falar de alguns temas, né? Por exemplo, vamos falar de veículo autônomo, tá? Que a gente vai situar a robótica industrial dentro da indústria 4.0. E a gente pode comparar a indústria 4.0 com um carro autônomo, tá?
que um carro autônomo tem? Né? Ele tem um sistema de planejamento de trajetória, tá? Então ele usa um sistema de planejamento de trajetória. Ele tem que ter um sistema de detecção de obstáculos, porque se eu tiver algum problema à frente, ele tem que resolver o problema, né? Desviar a rota, replanejar a rota. Ele tem que ter um sistema de autolocalização, né? Que ele tem que saber onde que ele está. Né? Ele tem que ter um sistema que a gente chama de segurança, né? De segurança intrínseca do carro, tanto para o carro não acidentar, né? Nem provocar nenhum acidente, quanto para também desviar proteger as pessoas que estão trafegando ou que estão caminhando próximo ao veículo. Tá? Então, a gente tem essa parte aí para ver, né, do carro, né? Então, um carro autônomo, normalmente, o que ele tem, né? Hoje em dia, algumas funções do carro autônomo já estão sendo empregadas nos veículos atuais. Por exemplo, o sensor de distância do carro à frente, né? Então, a gente tem um sistema de anticolisão traseira. Né? Então, ele detecta a distância do obstáculo à frente, né, do carro à frente, e aí ele consegue parar, né, ou acionar os freios e evitar a colisão traseira. Né? Ele tem um sistema de cruzeiro. Então, esse sistema de colisão traseira já está em muitos carros, já estão empregando isso aí. A gente tem o sistema de cruzeiro, que é acompanhar o carro à frente. Dependendo da velocidade do carro que está andando na frente, ele vai acompanhar também esse carro à frente. Ele tem sensores, né? Esse carro, por exemplo, da Tesla aqui, ó, ele tem 12 sensores ultrassônicos em volta dele. Tá? Ele tem câmeras também, várias câmeras também. Ele calcula a distância usando câmera. Ele usa também radar na frente dele, né? 2 sistemas de radar na frente dele. Então, ele tem em volta do carro esses sensores todos. Tem um sistema de posicionamento, né? Que ele vai usar tanto GPS quanto a IMU, né? A unidade de medição inercial. Então, ele tem essas funções todas. Sabe? Tem um exemplo dele aqui, né, dos sensores que a gente tem no carro. Né? E na indústria, né? Como é que vai funcionar a indústria 4.0? Né? Seria a fábrica inteligente. Então, a fábrica inteligente, ela tem que funcionar igual no veículo autônomo. Né? Então, ela tem que ter as mesmas coisas que um veículo autônomo tem. Ou seja, ela tem que ser capaz de funcionar sozinha, tá? De detectar os problemas, resolver os problemas, por exemplo, de equipamento quebrado, ela tem que desviar o material para outra coisa, ela tem que fazer o planejamento todo de como que vai ser, isso tudo de forma automática, né, de como vai ser a produção durante o dia, né, seria um sistema de planejamento e controle de produção. Ela tem que, internamente, você tem que movimentar o material também, que ela está processando também, de forma mais autônoma possível. Né? Então, é isso aí, que vai entrar, então, os nossos robôs, né? E esses robôs são tanto robôs físicos mesmo, né, quanto robôs por software. Né? Então, vamos lá. Né? Então, o que tem a fábrica inteligente? Ela vai usar a robótica móvel, né? A robótica móvel hoje já está presente mesmo, a gente vai ver uns robôs mais na frente aí. A Fiat, por exemplo, ela usa a robótica móvel interna, né? Você tem alguns robôs que buscam as peças para serem montadas no carro. Então, ele vai até o almoxerifado, onde estão as peças. Esse almoxerifado é todo automatizado, ele vai abrir algumas determinadas gavetas. Né? Hoje em dia, é um operador que pega essas peças e coloca no carrinho, né? no carrinho, e esse robô móvel vai levar, vai transportar essas peças até o carro que está sendo montado. Né? A gente já tem isso aí. A gente tem também, na vida moderna também, os robôs móveis para entrega de alimentos. Né? Vocês já viram aí, a Amazon tem uns robôs móveis para entrega de encomendas, tanto drones, né, quanto robôs terrestres mesmo. Né? Em hospitais, a gente tem robôs móveis para levar as coisas para os médicos, até para desinfecção de ambiente. Né? Tem um robô móvel
lâmpadas ultravioleta, né, do tipo C, que vão circular no ambiente, né, no ambiente isolado lá, para fazer a desinfecção daquele ambiente. Tem alguns robôs móveis também que ajudam nas enfermarias, né, a carregar o paciente, né, para tirar ele da cama. Então é um robô tipo pórtico que vai por cima da cama e carrega a pessoa. Tem robô móvel para levar medicamentos até os quartos, né, para recolher algumas coisas. Então a gente tem esse mercado de robótica móvel, ele cresceu muito na pandemia, principalmente na área hospitalar, né, que você precisava de muita coisa estéril, né, esterilizada, e o mínimo de contato com pessoas. Então, esse foi um grande pulo, um grande salto que deu esse ano, essa parte de robótica móvel aí, né? Bom, a outra coisa que a fábrica inteligente tem que ter é uma facilidade de comunicação com todos os agentes dentro da fábrica, né? Isso aí, a gente tem a internet das coisas. A gente chama de IIoT, né, que seria a internet das coisas industriais. E a internet das coisas, hoje em dia, a gente nem percebe, né, mas ela já está para todo lado aí, né? Tem aquele Amazon Echo, né, tem o Google, também tem aquela caixinha do Google. Esse relógio, esses smartwatches que a gente usa, são tudo internet das coisas, né? O próprio celular funciona como internet das coisas também. Então a gente tem vários objetos, né? Nós já estamos cercados de coisas usando a internet das coisas, né? E na fábrica inteligente, essa internet das coisas vai estar nos equipamentos, né? Um equipamento conversando com o outro, até no próprio produto que está sendo manipulado, tá? A ideia é que esse produto também já passe as informações, onde que ele tem que ir, as características dele, para navegar dentro da fábrica. Bom, aí o outro sistema que a gente tem, o sistema segundo, seria o sistema ERP, né, que é o Planejamento de Recursos Empresariais. O mais famoso deles, alguns de vocês já devem conhecer, é o SAP, né, o SAP da Alemanha, né, que fica lá no nível 4 de automação. Esse ERP seria o motorista do carro, né? Quem faz o comando todo do carro, onde está sendo gerenciado todas as partes, né? Tanto de estoque, controle de pessoal, controle de vendas, né? Planejamento de produção. Isso tudo vai estar nesse sistema ERP. Então, ele é a cabeça, né? O cérebro disso aí. Isso aí estava restrito a grandes empresas, né? Só que hoje o que a gente tem é com essa parte de nuvem, né? De tecnologia de nuvem e de software como serviço, o pessoal está oferecendo essas ferramentas na nuvem, tá? E você paga o tempo que você usar, tá? Então, aí a pequena empresa agora, ela tem condições de usar esses sistemas, tá? No planejamento de empresas de todo porte. Isso graças a essa tecnologia de nuvens aí, né? Bom, essa inteligência de nuvem, né, do sistema ERP, o pessoal está conhece também como o RPA, né, o Robot Process Automation, né, que seria a automação de robótica, mas o robô aí, no caso aí, ele é um software, né? A parte de inteligência artificial e machine learning também está presente nesse ambiente todo, né? A fábrica tem que reconhecer, né? Ou os robôs também têm que reconhecer as pessoas que estão próximas, né? Os objetos, identificar objetos para separar objetos, para manipular objetos, para não machucar ninguém dentro da fábrica. E isso tudo está sendo para planejar como que vai ser feita a operação da fábrica. Isso tudo a gente está usando inteligência artificial e machine learning, né? Há já algum tempo isso aí já está sendo empregado nas empresas. Uma técnica dessa, a gente, lá na empresa que eu trabalhei, eles usavam essa inteligência artificial para o planejamento de tráfego dentro da aciaria, né, de ponte rolante. Porque dependendo da ponte rolante que você aloca para pegar uma panela, você bloqueia outras pontes rolantes e aí você para a fábrica quase toda, a aciaria quase toda, por causa de uma
escolha mal feita. Então, essa inteligência artificial, ela já planejava esse movimento todo de panelas, né, e de pontos solantes, de alocação de pontos solantes, usando isso aí, né? A gente tinha outros sistemas que também olhava a marcha de alto forno, né, identificar potenciais problemas que poderiam acontecer no alto forno, monitorando a marcha dele. Então, a gente já tem inteligência artificial, né, e machine learning para aprender, né, a gente estava conversando antes aqui um pouquinho sobre dureza de aço, né? Como é que eu sei como é que esse aço vai sair lá na laminação a quente, a dureza dele? Aí eu tenho as informações do processo todo, né, o material, composição química, como que ele foi lingotado, como que ele foi laminado, as temperaturas que foi laminado, as temperaturas de forno, isso tudo, aí eu consigo criar um modelo usando machine learning, né, e a parte de dados, né, de coleta de dados todas para prever isso aí. Então, é a fábrica pensando, né, a fábrica como um ser inteligente, um robô inteligente, né? Manutenção preditiva também, né, já falei, usando essas técnicas de inteligência artificial, né, a gente consegue prever também algum problema que pode ocorrer no equipamento, né, e tomar ações antes que isso pare a planta. Tá? A tecnologia de supply chain, né, da cadeia de alimentação, né, nesse caso aí, a gente tem que ver, né, a gente tem um planejamento. Hoje em dia é comum a gente ter o just in time, né? Você não ter estoque de nada, que estoque é dinheiro parado. Então o pessoal quer que chegue as coisas na hora certa, né? E que você também libere as coisas na hora certa para não ter muito problema. Tá? Então isso aí você precisa de uma tecnologia, de uma inteligência artificial, né? Para manipular esses veículos, né? E até alguns veículos robotizados para fazer isso aí, tá? Outra tecnologia que a gente tem de robótica também, manipuladores móveis, né? Então são os braços robóticos que eram fixos, né? Hoje em dia eles são móveis, tá? Então você consegue ter uma movimentação, né? E ele ir com esse braço robótico e pegar determinadas peças, né? Tem até uma empresa americana lá, que ela tem você já deve ter visto um vídeo de um cachorro robótico lá, e ele tem um braço robótico nele também, que ele consegue pegar as coisas também, da Boston Robotics, né, a empresa. Então a gente já tem isso também na indústria. Então, são veículos com esse braço robótico que vão e conseguem pegar essas peças e movimentar essas peças aí, né? Manufatura aditiva. Manufatura aditiva, né, a gente fala impressora 3D. Né? A impressora 3D hoje em dia está presente na maioria das empresas aí. Ela tem um futuro grande aí pela frente, tem muita tecnologia sendo desenvolvida nessa área, principalmente para manufatura de peças metálicas. Tá? Então, hoje em dia, a parte de peças plásticas e alguns tipos já está bem dominado, e a gente tem agora o desafio das peças metálicas, de construir peças metálicas. Então, a gente já tem impressoras 3D a laser, né, que elas vão fundindo, você tem um material que vai ser sinterizado e fundido aí com essa tecnologia. Né? Já tem algumas impressoras já usando essas tecnologias, e a tendência com essa manufatura aditiva é acabar com o estoque de peças, até peças sobressalentes. Então, em vez de você ter uma peça sobressalente, você tem uma impressora 3D, e se alguma peça quebrar na sua fábrica, você vai pedir só o desenho da peça e você faz a peça, ela constrói a peça lá para você. Né? Tem um pessoal, né, o pessoal costuma comparar a manufatura aditiva, né, principalmente na área de plástico, com as injetoras de plástico. Né? Só que a impressora 3D hoje, ela é o custo dela é tão baixo que você pode ter milhares de impressora 3D. Por exemplo, uma injetora de plástico custa 100 mil, R$100 mil. Com R$1.000 você faz uma impressora 3D. Então dá para você colocar 100 impressoras 3D no lugar de uma impressora, de uma injetora de plástico. Então você ainda continua tendo ainda uma produtividade boa, não tão boa quanto a injetora, mas bem próxima dela aí, com custo menor. Então é uma tendência grande aí dentro da fábrica aí. A manufatura aditiva é um robô, né? É um robô. Normalmente a gente usa um robô que a gente chama com configuração geométrica, né?
cartesiano, um robô cartesiano, movimentação normalmente é nos eixos X, Y, Z. Ainda próximo da manufatura aditiva, a gente tem as cortadoras a laser, a plasma, a laser, a jato de água, né? Também é uma tecnologia bem semelhante à da impressora 3D. E a gente tem também os robôs colaborativos, que é uma nova tendência aí no mercado, aí, esses cobots, né? O que são esses robôs colaborativos? São os robôs tradicionais, né? Os robôs no início da carreira dos robôs, vamos dizer assim, no início de carreira, a gente tinha que enclausurar esses robôs, porque eles vão trabalhar e eles não percebiam o ambiente em volta deles. Então, eles estavam trabalhando, se alguém aproximasse desse robô, corria o risco do robô, numa manobra lá qualquer, acidentar lá a pessoa, né? Provocar algum acidente com a pessoa lá. Então, hoje em dia, e outra coisa, para montar esses robôs, né, esses robôs tradicionais, também o custo deles é bem elevado, né? Tem uma estimativa de custo que o custo mesmo do robô numa célula de fabricação robótica, ele é 30% só do valor total do investimento, né? Porque você precisa de investir também na linha que vai alimentar o robô, né? Quem vai trazer as peças para o robô, né? Como que essas peças vão chegar para o robô, fazer uma montagem ou fazer alguma coisa. Aí o robô tem que ter um espaço de trabalho, né? Uma bancada de trabalho, alguma coisa onde é que ele vai fazer a montagem ou executar a tarefa dele, né? E depois você tem que tirar essas peças e liberar essas peças para o próximo passo lá, da manufatura. Então você tem que chegar com a peça e retirar a peça depois, e ainda tem essa área para trabalhar lá com o robô. Então o robô, nesse caso, ele ficava fixo, né, preso, né, nessa célula lá, e o custo, né, para você montar esse ambiente todo para o robô era bem proibitivo, aí, né, no caso aí. Hoje em dia, esses robôs colaborativos, eles são fáceis de trabalhar com eles. Tá? Você pode levar ele para outros ambientes, né? Você está trabalhando numa célula, aí você quer levar ele para outra região, você pode levar ele para outra região. Eles têm uma capacidade de aprendizado melhor, né? Então, o próprio operador pode ensinar para ele a tarefa, pode guiar ele. Ele tem que pegar a peça numa posição, ele leva na posição que tem que pegar, pega a peça e coloca na outra posição. Ele aprende isso rápido, né? E ele também percebe o ambiente e quando tem alguma pessoa trabalhando próximo dele, né, um ser humano, ele reduz a velocidade de trabalho dele para não evitar algum acidente, né? Evita tocar nas pessoas, e quando ele está mais livre, né, sem ninguém perto, ele consegue acelerar e fazer a tarefa mais rápido. Então você pode mudar ele de ambiente, é bem fácil, né? Você pode movimentar ele na planta e colocar ele em outras regiões aí, tá? A outra coisa que a gente tem é essa separação automatizada, né? Hoje em dia tá todo mundo comprando pela internet aí também, né? E na fábrica a gente tem que separar, né, essas peças no vendedor lá, tem que separar essas peças e mandar essa peça para o fornecedor lá, né, para o usuário lá. Tem um exemplo de uma empresa, de uma concessionária da Volks, né, que nos Estados Unidos, que o carro chega na concessionária, o mecânico lá identifica a peça que está com problema, e aí ele entra no sistema e fala que ele precisa daquela peça, né? Na hora que ele coloca aquela peça no sistema, essa peça já chega na matriz da Volkswagen na Alemanha, né? No depósito dela de peças lá. Aí já um robô já vai e busca essa peça, coloca ela numa caixa, né? Etiqueta a peça, né? Essa peça já vai para a expedição, né? O pessoal dessa DHL, essas empresas de transporte, já passa lá no final do dia, pega a peça, já põe no avião, na manhã seguinte já está nos Estados Unidos a peça, e eles já entregam, já até meio-dia a peça já está lá na concessionária, né? Então, de um dia para o outro, a peça já saiu da Alemanha e já chegou lá nos Estados Unidos. Então, isso aí devido a essa separação automatizada aí, né? Então, o ideal com essas empresas que revendem peças, alguma coisa assim, é trabalhar dessa forma aí, né? Isso vai agilizar bastante, né? Vai melhorar bastante o rendimento, né? Eu brinco com essa parte aí, falando que quando a gente tenta fazer isso aqui
uma concessionária aqui no Brasil, a resposta não é tão rápida assim, não, né? Costuma dar algum problema aí, né? Bom, o outro problema que a gente tem nessa área de fabricação é a atração, retenção e treinamento de força de trabalho, né? É esse campo aí que a gente quer trabalhar aí, trazer mais gente para essa área aí, que vai crescer muito, né? Está crescendo muito, e a gente precisa de pessoas. O pessoal fala que essa área vai substituir as pessoas com um grau de instrução mais baixo por pessoas com um grau de instrução mais elevado. Tá? Então, a gente tem que treinar essas pessoas, né? Tem que capacitar essas pessoas para essa nova era que está vindo aí. Tá? Então, é isso que a gente tem esperando aí. Tá? Bom, então vamos falar do mercado de robótica. Tá? O mercado de robótica, né, em 2019, ele era de quase 40 bilhões de dólares, né, que foram comercializados de robô. Né? E a gente tem uma base, né, de crescimento desse mercado de 25% ao ano até 2025. Tá? Então, é um crescimento bem grande. A gente estaria aqui, né, em 2025, olha só, crescendo a mais de 25% ao ano, a gente mais que triplica, né, esse mercado, né, esse valor que vai subir aí, né? Então, 25% seria, agora em 2020, seria de 50 bilhões, né, o mercado aqui, e chegando aqui, com esse crescimento aí, vamos chegar aqui num valor bem, bem alto aí, né? Bom, quem está puxando esse mercado são os países lá da Ásia, né, e do Pacífico, né? A gente chama de Ásia Pacífico, a APAC, né, o pessoal chama de APAC. Né, principalmente a China, né, Japão e outros países ali da região, né, que é da China, mas não é da China, né? As Coreias também ali, né? A gente tem vários países ali que estão puxando esse crescimento aí. Tá? A gente tem alguns grandes fornecedores nessa área, né? A gente vai falar nisso daqui a pouco, empresas grandes, mas a gente tem muitas empresas, muitas startups também começando nessa área. Tá? A gente tem diversas empresas atuando aí nesse mercado aí. Bom, então como é que está a expectativa, como é que está essa divisão da expectativa de crescimento do mercado de robótica aí? Né? Então, a gente tem aqui, ó, essa área em verde aqui, ó, que seria a Ásia Pacífica, até a Austrália aqui entra no mercado aqui também, seria a área que a gente espera o maior crescimento, tá? É a área que está tendo o maior crescimento dessas aplicações aí de robótica. Tá? Depois a gente vem na Europa, né? A Europa, os países nórdicos aqui, e os Estados Unidos, Canadá, né? A outra parte aqui que estão com um crescimento médio aí nesse mercado aí. E a nossa região aqui, né? A América do Sul, a América Latina como um todo, né? A América Latina e a África aqui, né? Ela está com um crescimento baixo, tá? A previsão de crescimento é baixa. Então, aí nesse caso aí, a gente tem uma ideia que é o seguinte: a gente pode enxergar o copo meio cheio ou meio vazio, né? Então, uma vez um comerciante chegou na cidadezinha lá, né? Uma pessoa chegou na cidadezinha lá, aí o cara falou assim, mas a cidade, o que você veio fazer aqui? A cidade não tem nada, né? Eu falei assim, não tem nada, mas ela está cheia de oportunidades, então, né? Se ela não tem nada, tem muita coisa para ser feita, né? Então, é a nossa situação agora, tá? Então, se a gente está com pouca coisa nessa área de robótica, a gente está com uma grande chance aí de crescer, tá? Tem um mercado grande para a gente desenvolver aí nessa área, tá? Como não tem esses grandes ainda não dominaram o nosso mercado, ainda a gente tem muito espaço aí para startup e para desenvolvimento de tecnologias nessa área aí, né? E como o Brasil é uma das grandes economias aqui dessa região, né? A gente tem uma perspectiva boa aí para isso aí, tá? Esses outros países tendem vai ter um crescimento grande, mas vai tender uma saturação. E aqui a gente tem muita coisa para desenvolver também. Né? Na área militar, né, de robôs de defesa, né, quem domina essa área são as Américas. No caso das Américas aqui Estados Unidos e Canadá, lá, né, que tem os maiores investimentos nessa área aí. Depois vem o pessoal da Ásia Pacífico, né, também com um crescimento expressivo aqui. E a gente tem depois a Europa, né, e depois o crescimento nessa área de defesa aqui,
do resto do mundo aqui, né? Mas nessa área aqui de defesa, eu acho que esse investimento para nós aqui ainda está pouco, né? A gente tem alguns drones para monitorar fronteira aqui no Brasil, mas não tem muita coisa na área de defesa, porque o país, normalmente um país pacífico aqui, não investe muito, a gente não tem muito problema com a segurança aqui, segurança do ponto de vista de terroristas, né? A gente tem outros problemas de segurança aqui, mas não esse de guerras, né, e outras coisas mais. Bom, quem domina esse mercado aí de robótica, tá? Então a gente tem aqui os grandes jogadores, né, vão estar aqui em cima, né, a gente vai falar aí, são esses 5 aqui, as 5 maiores empresas aí. A gente tem um mercado muito competitivo aqui de pequenas, de startups, né? E tem um mercado aqui grande aqui que é meio variado, né? Mas quem domina mesmo, né, são 5 empresas, né? A gente tem uma série de empresas nessa região, nessa área de robótica, mas as maiores são essas aqui, tá? E aí vocês vão falar assim, então é empresa chinesa, empresa americana. Não, tá? As empresas que dominam o mercado aqui, elas estão na Europa, tá? E no Japão. Né? Então, a Fanuc, por exemplo, japonesa, a Kuka, alemã, Yaskawa, japonesa, a ABB é a antiga ASEA Brown Boveri, né? Que a ASEA era sueca, era sueca, né? E a Brown Boveri era suíça. Né? Então, é uma parceria da Suécia com a Suíça. Eu não sei como é que ficou a nacionalidade dela nesse caso aí, não, tá? Mas ela é tanto sueca quanto suíça. Aí. Essa Denso aqui é japonesa também, tá? Então, são as 5 maiores empresas, vocês vão ver aqui, são 2 na Europa, né? E 3 no Japão. Né? São as maiores aí. A gente tem outras empresas aí, mas as principais fabricantes estão nessas regiões aí. Bom, quais são as aplicações usuais de robô? Né? A gente tem na parte de manipuladores, a gente pode separar a parte de manipuladores e de robótica móvel aqui embaixo. Né? Então, na parte de manipuladores, a gente tem a parte de montagem, tá? Na parte de colar, soldar, né? Peças, tá? A parte de manipulação de peças perigosas, né? Por exemplo, de peças radioativas, peças muito quentes. Né? A gente tem essa parte aqui. Tem a parte de paletização, né? Para despacho de material, né? De despacho de carga, né? Montar a carga e despachar a carga. A parte de separação, né? De separação e de peças, né? Essa pick and place aqui é de separação, né? A parte de ferramentas mesmo, né? Por exemplo, de parafusar, pintar, soldar, a gente vai ter essa parte aí também. A parte de inspeção visual também, né? Usando câmeras aí e outras coisas. Na parte de robótica móvel, né? Aqui tem uma linha da Onron aqui, né? Que é uma outra japonesa também, né? Que trabalha nessa parte robótica móvel. Né? Então, eles têm os robôs, né? Esses robôs são móveis, né? Eles mapeiam a fábrica toda e conseguem deslocar. Então, vocês vão ver aqui, ó, esse aqui é um robô com um manipulador. Tá vendo? Você consegue andar na fábrica e pegar peças, né? E colocar peças. Esse aqui, ó, ele encaixa, né? Tem um carrinho, né? Um carrinho lá com as peças são colocadas no carrinho, ele vem, encaixa debaixo do carrinho e leva o carrinho para onde que está precisando das peças. Então, pode ser tanto na área de medicina, na área de fabricação de veículos, né? Vai estar aí. Tá? E aí tem vários robôs móveis aí, vocês podem ver aí. Tá? Bom, uma outra área que é importante aí de robótica aí são os robôs colaborativos. Né? Como é que está o estágio desses robôs colaborativos? A gente pode ter um gráfico aqui que a gente fala que nesse eixo aqui a gente tem as necessidades de segurança, né, e de sensores externos, tá? O que eu preciso para ter segurança, né, e quais sensores que são importantes, a quantidade de sensores que eu vou usar para garantir essa segurança, né, que seria a parte a gente chama de CIS. E aqui o nível de colaboração. Tá? Então, inicialmente,
a gente tinha aquela célula de trabalho, né? Então o robô ele ficava enclausurado, ele fica enclausurado, né? Normalmente esse enclausuramento aqui pode ser uma cerca mesmo, né? Uma cerca física mesmo, e se você abrir a porta para entrar na região do robô, o robô para, imediatamente ele para. Ou pode ser uma barreira de luz também, tá? Tem uma barreira de luz, e na hora que você chegar próximo do robô, o robô tem que parar para não provocar nenhum acidente. Então essa aqui era os primórdios do robô. Os robôs colaborativos atuais, eles conseguem trabalhar sem cerca, tá? Então eles já têm uma parte de câmera, né, ou de monitoramento externo, que ele consegue compartilhar o espaço de trabalho dele com um ser humano, tá? Em alguns casos, você consegue até alguma operação sequencial, tá? Então, o robô, eles trabalham na forma sequencial, né? Um trocando com os movimentos sequenciais, né? Um passando peça para o outro, pegando peça e manipulando essas peças aí, né? A outro tipo de colaboração aqui seria o robô, né? Já trabalhando junto mesmo com o ser humano, tá? Os dois carregando peça ou fazendo alguma coisa, alguma montagem juntos, tá? Aqui um passando peça para o outro, aqui fazendo a montagem juntos, tá? E o ideal, né, seria um robô que responde aos movimentos do trabalhador em tempo real, tá? E que ele tenha inteligência também para aprender sozinho, tá? Então, ele aprender com os erros, tá? Então, a gente aprende mais com os erros, né, como diz o outro lá. Então, esse tipo de robô colaborativo, ele aprenderia com os erros aí, tá? Bom, um outro tipo de robô que a gente tem, que é o RPA, né, o Robotic Process Automation, que é também chamado de robótica de software, tá? Então, nessa robótica de software, a gente tem 3 áreas aí, né, que seria a área de bot, né, que a gente chama, né, ou de chatbot, ou de bot, que vai trazer as informações para dentro da fábrica. A parte de automação de tarefas mesmo, né, de algumas tarefas que podem ser automatizadas, ou o pessoal está chamando de robotizadas, mas na verdade elas são automatizadas, né? Por exemplo, emissão de contra-cheque, emissão de boletos de cobrança, essa parte toda que você pode automatizar. Você pode ter um robô que faz isso para você, e esse robô pode estar na nuvem, tá? Normalmente está na nuvem, e você paga só o tempo que você precisar de usar ele lá, tá? Então você pode fazer isso aí, tá? E tem a parte de interface desse robô, de despacho, né? Controle de despacho, carga, outras coisas aí, tá? Bom, basicamente, né, a gente até avançou mais do que eu estava pretendendo aqui. Vamos chamar o Romanelli aí, né? Basicamente seria uma breve apresentação aí dessa área aí que é bastante empolgante aí, né? Bom, queria agradecer ao professor, né? Uma série de novidades aí, eu mesmo não estava sabendo. Gente, eu gostaria de abrir para pergunta, se alguém tiver algum questionamento, se alguém quiser, enfim, perguntar alguma coisa, o professor está disponível, né? Alguém Professor, fazer uma pergunta aqui meio alarmista. Em quantos anos você acha que vai começar a Skynet tomar conta do mundo aí? Ô, Kleber, calma. Quando eu estava formando, isso aí é até interessante, né? Tava começando essas televisões de cristal líquido, né? Os LCDs estavam começando. Ainda tinha os monitores de tubo de raios catódicos, né? Isso em 83, 84, né? E aí eu tinha uma fábrica da RCA em Contagem que ela fabricava esse canhão, aquele antigo canhão para monitor, né? O pessoal mais antigo lembra disso, né? Não sei se todo mundo lembra. Essa fábrica virou a CID Microeletrônica, eu trabalhei nela. Aí tinha esses tubos de raio catódico, né? Aí eu fui lá para uma entrevista e eu perguntei pro cara, mas você está fazendo isso aí? Hoje já tem monitor de LCD, né? Como é que vai? Esse negócio não tem muito futuro, não. Ele falou, não, a gente já fez as contas aqui, a gente tem um mercado ainda de 30 anos ainda de tubo. E teve mesmo, né? Ficou muito tempo ainda com os tubos de raios catódicos aí.
até agora que está dominando mesmo, não existe mais, né? O pessoal está jogando com as televisões toda fora. Então, esse Skynet, ela ainda vai demorar pelo menos uns 30 anos ainda, né? Assim como o carro robótico, né? O carro autônomo, a previsão era que agora, em 2020, ele já estivesse disponível, né? No mercado. Tem alguns modelos disponíveis, mas ainda tem muita coisa para ser feita ainda, né? Então ainda vai demorar um bom tempo ainda para eles entrarem no mercado aí. Obrigado. Eu queria fazer uma pergunta, eu vou aproveitar que tem um espaço aqui, ninguém fez a pergunta, eu vou fazer uma pergunta. Aquele gráfico que você mostrou, eu achei muito interessante, mostrando o desenvolvimento dos Estados Unidos, da Ásia, da Eurásia, né, vamos chamar assim, e da América Latina. A gente percebe, então, que a gente está um pouco defasado. A história do meio tanque, né, ou meio copo, meio cheio, você pode olhar por um lado ou pelo outro. Quando é assim, eu imagino que talvez a parte inicial que a gente vai encarar seja essa parte de manutenção, certamente, né? Vão vir algumas coisas e a gente vai ter que mexer com manutenção. Eu acho que você também vivenciou os N avanços dessa manutenção. O que era a manutenção corretiva, depois a preventiva, depois a preditiva. E agora, vamos dizer assim, com essa massa de dados que as coisas estão gerando, né? A gente vê, uma simples medida qualquer está gerando terabyte de dados. Como é que você acha que vai ficar essa parte de manutenção? Assim, eu penso que o conceito estatístico, né, deve ficar muito mais forte, ou seja, essa parte de machine learning, né, de usar os dados, né, deve ter um avanço muito grande, não é assim? Eu trabalhei muito tempo na manutenção, né? Meu chefe lá, né, na época, era chefe na época, agora é gerente, né? Como é que é? Agora é líder de equipe. Então ele falava assim que toda máquina vai quebrar. Não tem máquina que não vai quebrar. Então a manutenção sempre vai existir. Tá? De uma forma ou de outra, as máquinas elas têm um desgaste natural, né? E hoje a gente já tem algumas ferramentas para fazer alguma previsão, né? Que é o caso da preditiva, né? Então você tem, por exemplo, que a gente chama de gerenciamento de ativo, né, nas fábricas, que você vê quantas horas que uma determinada peça está em funcionamento, quantos quilômetros que está, por exemplo, um rolete de correia transportadora, quantos quilômetros que ele já fez, né? Então, aí sabe que tem uma média que ele tende a quebrar com tantos quilômetros, né? Se quebrar antes, você muda de fornecedor, né? Mas aí já tem e com esses dados, né, com essa quantidade de dados que a gente tem de troca de equipamento, a gente consegue fazer essas previsões, né, rodar alguns modelos, né, de inteligência artificial para pegar essas informações aí e gerenciar melhor esses ativos, né? Usar a próprias redes neurais aí para aprender também, né, como que a máquina está trabalhando e qual vai ser o desgaste. A gente tem um caso aí que o pessoal da área de celulose, né, a celulose tem uma forma de trabalho dela lá, que dependendo do tipo de processo que está fazendo lá e de como que o processo está funcionando, ela gera um odor, né, bem desagradável. Então, pessoal, só que esse odor é parte por bilhão, então você não tem um instrumento que consegue medir isso aí, né? A não ser o ser humano que consegue perceber o cheiro. Mas o pessoal que trabalha, né, nessas fábricas, eles já estão acostumados com isso, que eles não sentem, tá? Eles não sentem esse odor. Então, o que o pessoal faz é criar uma rede de pessoas em volta da fábrica, e aí eles monitoram direção de vento, e essas pessoas, na hora que avisa que tem algum cheiro, eles monitoram como que está o funcionamento da fábrica, e aí eles criam, usando uma rede neural, criam um instrumento virtual, né, né, usando a aprendizagem de máquina aí, que consegue também, dependendo das condições de operação da fábrica, prever que vai ter o odor ou não, né, e tentar diminuir isso aí. Bacana. Deixa eu te falar, o João Gabriel Fernandes está querendo fazer uma pergunta, ele levantou a mão aqui.
Ô, João, pode ficar à vontade. Aí, beleza? Tudo bem? Tudo bom. Luiz, eu queria perguntar se, assim, a gente está falando do ambiente da indústria, a gente está falando do ambiente empresarial, vamos dizer assim, de pequenas e grandes companhias, né? Mas falando fora desse contexto, quando que você acha que a robótica vai sair da indústria e para dentro de casa? Já tem hoje, né? Já tem alguns robôs já, né? Para varrer casa. É, as máquinas de lavar roupa, né? Eu até recebi uma mensagem da minha máquina de lavar roupa aqui, que ela parou de funcionar aqui. Então a gente já está tendo vários robôs, né? Na Índia, né, agora, eles estão desenvolvendo robôs para cozinhar, né? Então eles estão montando o braço robótico por cima do fogão lá, e esse braço robótico ele consegue misturar, preparar alimentos já, tá? Então a gente já tem algumas coisas aí já em andamento aí, tá? Então a tendência aí para os próximos anos, né? Eu acho que até 2025 ainda está cedo ainda, mas ainda a gente vai ver mais robôs dentro de casa aí, né? Sim, obrigado. Na minha época tinha um desenho que chamava Os Jetsons, né? Hoje só não tem carro voando, mas o resto tudo já aconteceu. Tem até os robôs também. Tinha aqui um robô, aquele um da Sony, um robô da Sony, que era um cachorrinho, e ele tem uma câmera, ele consegue monitorar a casa, né? Rodar na casa toda e ver o ambiente, monitorar o ambiente, né? A casa inteligente é um robô também, né? E hoje em dia a tendência é ter cada vez mais coisas da casa inteligente, né? Que seria hoje em dia antigamente era proibitivo, né? Você fazer uma automação de uma casa de 2 quartos, de 2 cômodos, né? Uma casa pequena, você gastava 50 mil reais, né? Uma mansão chegava a 200, 300 mil reais para você fazer uma automação. Hoje em dia não, você já tem alguns dispositivos para controlar a luz, controlar a cortina e algumas outras coisas de casa, né? Câmeras, né? Câmera hoje caiu muito o preço de câmeras, né? Um custo bem mais baixo. E além desses do Alexa, né, da Amazon, do Google, né, também, da Cortana, esses assistentes pessoais todos aí. Então, hoje, essa inteligência já está entrando dentro da casa da gente, né? A casa está ficando cada vez mais inteligente aí, né? O Daniel tem uma pergunta. Ô, Daniel, fica à vontade. Romanelli, Luiz, Carlos Figueiredo, é muito bom ouvir você. Eu sou ex-aluno aí da engenharia de computação, né? Hoje estou trabalhando na Uzi Minas, na área de inovação, e eu fiquei muito feliz de ver toda essas temáticas que o Figueiredo passou, que todas essas temáticas são startups que a gente está contratando bastante hoje. É muito interessante ver que vocês estão realmente tendo o mesmo foco que a gente está tendo lá, e não está fácil de achar, tá? Por exemplo, um caso assim, específico que eu tenho lá, que é do robô colaborativo. Deu tanto certo lá, né, nesse piloto que a gente fez com a startup, que a gente gostaria de escalar, né, colocar mais robô colaborativo por várias áreas da empresa, e a gente não consegue, porque a pessoa lá é uma só, né, é um recurso humano só para atender tanta área da empresa. Então, acaba que a escalabilidade é um desafio em algumas, né, vertentes aí tecnológicas que foi apresentada. Então, a minha pergunta é essa: como que a gente consegue avançar, né? A gente tem algumas soluções muito interessantes, mas a escassez é grande e a escalabilidade é um desafio. Como que vocês veem isso? Bom, isso aí é a história do meio copo, o copo meio vazio lá, meio cheio. A gente está com Vocês viram lá que na nossa região a gente está um pouco para trás desses outros países aí, principalmente até por conta de mão de obra mesmo, especializada nessa área aí. O que os Estados Unidos está fazendo para desenvolver tecnologia é uma coisa muito interessante, né? Até essa tecnologia de carro autônomo, eles lançaram o DARPA, né, que é o órgão lá de defesa americano, eles lançaram um desafio lá, né? Pagavam $1 milhão para quem desenvolvesse um carro que atravessasse o deserto lá de Mojave, né? No primeiro ano ninguém ganhou, no segundo ano 5 carros chegaram no final. Depois eles lançaram um outro desafio de robótica, que é devido àquele acidente que teve lá em Fukushima, né, no Japão, que
a usina quebrou e não tinha ninguém para entrar dentro da usina, né? A usina vazando radioatividade, né? Meio difícil, né? O ideal é que um robô pudesse entrar nessa usina. E aí eles lançaram um desafio de o pessoal desenvolver um robô humanoide, né, que pudesse movimentar dentro de uma planta dessa, né, que tivesse sofrido algum acidente, né, e fechar lá as válvulas e isolar a planta lá. Então, talvez para a gente ganhar mais profissionais nessa área, e talvez lançar algum programa de desafios, talvez para colocar no mercado aí, né, e tentar criar essa mão de obra aí. A gente tem muita gente boa no país aí, né? Uma coisa que eu percebo é que a gente está muito prematuro nisso também, né? A gente fala cientista de dados, mas é uma área que está, né, pensando dessa maneira, fora daqui já está bem evoluída. Lá já, né, ela já está mais categorizada do que a gente imagina. Você tem já o analista de dados, o engenheiro de dados e, eventualmente, o cientista de dados. Então, isso fora daqui. Aqui a gente está enxergando ainda o nosso cientista de dados, né, é uma coisa, mas tentar fazer esse aproveitamento da quantidade de dados gerados, conforme o Daniel está mencionando, é uma coisa que ainda tem muito lugar para evoluir, né? Esses chatbots, conforme ele disse, tem muito espaço ainda, né? Daniel, foi até um prazer te ver você aqui, né? Ver o trabalho que você está fazendo lá na Uzi Minas. Eu tive até a oportunidade de estar com uma pessoa que estava desenvolvendo até um robô colaborativo lá na planta. Não sei se é o mesmo que você está falando aí. A gente deu um curso. Ser, viu? Deve ser, porque é difícil de achar mão de obra nessa área, viu? Deve ser o mesmo. Ele estava fazendo um para marcar bobina, um negócio assim, um braço robótico para marcar bobina. Exatamente, marcação de bobina em QR Code. Isso. Imprimindo QR Code. Fantástico trabalho. Vocês estão de parabéns, tá? Você está quebrando um paradigma dessas empresas, né? Que a gente, na minha época lá, do Vale do Aço lá, eles não davam oportunidade para essas startups, né? Eles queriam só soluções que já estivessem funcionando comprovadamente, né? E esse trabalho que você está fazendo lá, você está de parabéns. Né? Vocês estão... Figueiredo, lá, a gente no início, assim, a gente levava as soluções tecnológicas para as áreas, né? Levava startup, o pessoal ficava com vários pés atrás, né? Lógico, criança. Aqueles meninos ali vão resolver isso para a gente? Não, vamos ver se a gente busca uma IBM da vida, né? Uma empresa grande. Tempo com tempo a gente vai avançando nessa parte de quebrar essa cultura, né? E aí as pessoas começaram a se apaixonar com startup. Todo mundo agora quer startup, sabe? É rápido, faz bem rápido o processo ali tecnológico, traz um resultado muito bom, igual esse do QR Code. O Manelli comentou um aí da manutenção, né? Isso já é uma realidade em algumas áreas lá. A gente levou uma startup até mineira e eles colocam um aparelhinho em cima do motor, né? Esses motores grandes, né? De laminação, por exemplo, ou qualquer outro tipo de motor. Ele olha campo elétrico, olha corrente, olha um monte de variações desse motor, vibração em 3 eixos, faz um machine learning ali dentro, faz todo o algoritmo e te fala em quanto tempo aquele motor vai estragar. Assim, fantástico o trabalho. Está evoluindo muito, ainda mais agora na pandemia, que o cara da manutenção lá, ele pega um celular no bolso e olha se como é que está a saúde do motor, sabe? Nem precisa estar lá na área, ali no local. Está sendo uma ajuda bem grande. Vocês estão de parabéns, né? Ô, Romanelli. Ô, Figueiredo, aproveitando, eu acho que você vai ter que dar aula agora, né? Eu esqueci. Ô, gente, o tema é muito interessante, muito empolgante, né? Vamos responder aqui a última pergunta do Gilson, tá? E aí a gente fecha com ela, porque, gente, aproveitando, né, agradecendo a participação de todos, a participação do Figueiredo, novamente a oportunidade que o Santo e que o ICEI está dando para a gente. Vamos ver. Ô, Gilson, fica à vontade, fala a sua pergunta aí. Boa noite. Boa noite. Ô Gilson, tá cortando muito. Você quer digitar e eu falo a pergunta? Então. Porque a gente não está entendendo direito, não. Está picotando.
Deixa eu ver. Você já fez aqui? Eu não estou vendo. Isso mesmo. O áudio também tá Tá. ruim pra ele lá também. Não, eu estou ouvindo bem o Luiz. Eu também tô te ouvindo bem aqui. Chegou. O Olha lá. Sandro aí. Projetos, vamos lá, a pergunta dele. Projetos como futebol de robô ou algo mais avançado seriam alguma das maneiras de preparar os alunos para essa área? Essa foi do Eduardo. E aí? Até a gente está tendo algumas iniciativas interessantes nessa área aí. Eu acho que o Sandro até pode falar um pouquinho disso aí, né? O Sandro apareceu aí. Vai ter uma competição agora pelo SAE, né, que seria de controle de um carro robotizado. Tá? Eles criaram uma arena, tá? uma arena virtual, e você vai ter um carro, e aí você pode desenvolver um algoritmo de controle desse carro para ele fazer esse percurso da arena. Tá? Então, você tem um tempo para você treinar, tá? Você pode controlar manualmente o carro para ele fazer o trajeto da pista lá, e depois você desenvolve um algoritmo, né? Pode ser um algoritmo tradicional, um PID, ou então pode ser usando machine learning, alguma técnica de inteligência artificial que você queira usar aí, né? Por exemplo, lógica fuzzy, redes neurais, machine learning de uma forma geral, né? Deep learning. E aí eles estão desenvolvendo essa competição para ver se prepara as pessoas nessa área aí de robótica. Não sei se o Sandro quiser complementar alguma coisa aí. Ô Sandro, aproveita, porque tem uma pergunta do Gilson, que é o que vocês indicam para estudar para essa área? Tá? Aproveita e já mata isso também. Na verdade, o que eu vou falar aqui é sobre essa competição. Eu vou postar aqui no chat para vocês, pessoal. O site é uma startup que também criou uma plataforma de simulação de carros de corrida, né? E aí, usando essa plataforma, você foca em desenvolver a inteligência artificial do seu carro. Então, eles estão convidando universidades, né, para poder participar. Eles vão fazer uma live na quarta que vem, tá? Vai ser às 19 horas. Eu vou mandar o link aqui daqui 2 minutinhos para vocês. Vocês podem entrar para poder assistir, né? E vou colocar também o link da empresa. Então, quando você é orientado assim, a uma competição, vamos dizer assim, é uma forma interessante, porque você começa a ir para a prática, né, com o que você precisa. Então, eu vejo muito essa possibilidade. Acho que o Figueiredo pode tentar responder também, né, sobre, né, acho que o Gilson perguntou, né, sobre formas de começar também, Figueiredo. Tá. Acho que alguém perguntou aí também da futebol de robô, né? Futebol de robô também é interessante, né? Que dá para treinar algumas técnicas aí de planejamento de trajetória, de reação, né? A gente fala que, nesse caso aí, em robótica móvel, a gente tem algumas técnicas que planejam, né? De um sistema deliberativo, e tem o sistema reativo, né? Então, quando dá para você planejar, você planeja. Agora, quando não dá para você planejar, você reage. Tá? Então, o futebol de robô é interessante porque ele tem muita coisa que é de reação, né? Não adianta planejar muita coisa, não, né? É igual aquela história antiga lá do Garrincha, lá, né? Com o Beck lá, né? O pessoal, o técnico falou com o Garrincha, se diga o Black cruza na área que o outro vai marcar o gol lá, né? Um back russo lá. Eu falei, mas você já combinou com o russo? Então, o futebol de robô é muita coisa que é reativo, né? Você tem que resolver na hora. Então, também é interessante, né? Você desenvolver técnicas aí, né? Nessa área de robótica aí também, tá? Quanto para você começar nessa área, boa pergunta. A gente tem alguns livros de robótica. O melhor é fazer uma disciplina para a gente. Sim, na verdade, no próximo semestre a gente vai ter uma disciplina de tópicos especiais, né, Figueiredo? Figueiredo ministrou essa disciplina semestre passado e a gente volta com ela como tópicos, né, em robótica móvel, um pouquinho de robótica aérea, ele vai trabalhar ali com vocês esses assuntos. Mas isso aí a gente divulga depois amplamente também, tá? Para quem tiver interessado em fazer essa disciplina. Agora, o pessoal que tiver mais
pessoal que tiver um pouquinho mais de conhecimento, eu vou colocar aqui, ó, esse Coppelia Sim, né? Esse nome é Coppelia Sim. Entra lá na internet, isso é um simulador de robô, tá? Você consegue simular robô, tanto robô móvel quanto robô estático, tá? Manipulador robótico. E tem uns vídeos também na internet, a maioria está em inglês, tá? Mas tem vídeos em português também, vocês acham vídeo em português lá. E esse simulador você consegue programar, você consegue criar robôs lá, programar robô, introduzir estratégias, você consegue fazer bastante coisa lá, né? É uma forma de começar aí também, né? Eu acho que, olha, são 7 horas. Figueiredo, vamos fechar por aqui. Se alguém tiver mais alguma dúvida, né, fique à vontade de postar aqui para a gente, que eventualmente a gente coleta isso aí e depois repassa, né? Então, mas mais uma vez agradeço ao Sandro, agradeço todo mundo que está aqui presente, né? Espero que nosso papo aqui tenha de alguma maneira contribuído, né? Ou pelo menos ajudado a você enxergar alguma coisa diferente aí para frente. Né, Figueiredo? Você queria falar mais alguma coisa? Não, só agradecer, o horário já está meio proibitivo para mim aqui. Pois é. E a gente fica à disposição aí, tá? Sandro? Na verdade, só agradecer também a presença de todos, né? Eu achei um tema assim, sensacional, muito bom, né? Traz para a gente uma visão de possibilidades, né, para aplicação de toda a computação que a gente estuda, ou toda a engenharia que é estudado pelos alunos de engenharias ou de computação. Eu acho que são áreas muito, né, um trabalho muito interessante, tá? Gostaria de agradecer também aí a presença do Daniel Campos, né, ex-aluno, que é o Daniel que colaborou, foi, né? Foi. Isso mesmo, tá? E a todos vocês. Obrigado, pessoal. Beleza, pessoal. Obrigado, ótima aula e boa noite para todos. Boa noite. Vou falar uma última coisa, aproveitar essa oportunidade de ter mais talks desse, né, com o Luiz Carlos Figueiredo, Romanelli, Sandro também. São mestres, são pessoas extremamente diferenciadas que vale sempre ouvir. Então, se tiver mais talks como esse, vai ser sempre bem aproveitado. Obrigado, meu pessoal. Ô, Daniel, obrigado. Um abraço, felicidade, boa sorte. Tchau, tchau. Tchau.